E aí, sejam bem-vindos, bem-vindas no nosso segundo episódio, nosso segundo podcast. Calma, respira e vai. E hoje a gente vai continuar essa série onde a gente fala dos especialistas que participam desse projeto. O episódio passado, se você não viu, clica lá para ver. A gente fala sobre o Dr. Braulio de Melo Araújo, infectologista, que é cadeira cativa, fixa aqui no nosso podcast, e é o cara que cuida da ciência, que não deixa a gente falar muita bobagem, né? E do outro lado, que hoje vai ser nosso entrevistado, a gente vai conhecer mais sobre ele, a história dele, como que ele se tornou terapeuta e que tipo de terapia que ele pratica, nosso querido René Aze, massoterapeuta e tudo mais que a gente vai descobrir hoje, né, René? Vamos descobrir. Tá certo? Cadeira cativa aqui também. Cadeira cativa também, né? E eu, se você não me conhece, eu sou o Yoda, educador, professor, né? Empresário, já fiz um monte de coisa na vida, mas hoje estou aqui trabalhando muito com a questão de comportamento, mudança de hábitos, e vocês vão entender por quê mais pra frente. Certo? Tudo bem, rapazes? Tudo ótimo. Legal? Tudo ótimo também. Então tá. Tema de hoje, René Aze, tem uma metodologia e tudo, né? Eu quero saber, primeiro, quem é René Aze? Como é que fala pra mim, assim, qual a sua trajetória? Como é que você veio parar no mundo da saúde, cara? Mundo da saúde. Bom, começou profissionalmente lá na Califórnia, onde eu fui morar no final dos anos 90 e eu fui fazer um curso de massoterapia, onde eu fiz lá o técnico em massoterapia. Na verdade, eu fui para lá para fazer fisioterapia. Eu fazia bastante esporte aqui, sempre estava ligado com esporte, skate. É isso que eu ia te perguntar. Eu já acontece assim, como é que o cara quer fazer massoterapia? Do nada, você acorda e fala, vou fazer massoterapia, vou fazer fisioterapia. Como é que você chegou nisso? Movimentar o corpo sempre foi uma coisa que fazia parte da sua vida. Desde pequeno. Sempre fui bom assim nos esportes, né? E não parava quieto, mas não gostava tanto de ficar sentado estudando. Eu era mais dos esportes. Então, andei de skate, surfei, andei de bike, fiz jiu-jitsu, judô, muay thai, fiz um monte de esporte. E, cara, pelas artes marciais, na verdade, então vamos começar do zero. Sim, por favor, é hoje. Hoje é o dia. Na verdade, eu era briguento, porque eu era quieto, eu era na minha, não gostava de me expor. E aí, quando alguém me passava a minha barreira ali, eu não sabia me autorregular conversando. Era na briga. Conversava. Briga mesmo. Naquela época era um pouco diferente, né? Uou, não faça isso em casa, gente. Não, mas isso é... Nada de cyberbullying. Anos 80, né? Por aí. Pancada mesmo, né? Tá certo. E aí, um belo dia, não sei quantos anos eu tinha, mas estava ali, acho que 8ª série, primeiro colegial, alguma coisa assim. Naquela época ainda era primeiro colegial, né? Primeiro colegial, é. Mas eu acho que era 8ª série ainda. E eu fui brigar ali na rua, tinha uma briga e eu tomei um belo de um soco na cara. Foi aí que eu acho que girou a chavinha, né? Que eu falei, poxa, isso aqui machuca, né? Depois de anos, batendo dos coleguinhas, depois de anos, ele entendeu o que estava fazendo com os outros. E aí foi aí que eu acho que girou a chavinha. Eu falei, não, em vez de eu fazer isso com as pessoas, eu tenho que ajudar as pessoas, não pode sentir isso, né? Uau. E aí foi indo. E aí, como eu gostava de esporte, sempre se machucavam, né? Sempre estava com algum tipo de machucado, porque a gente pensa que esporte é saudável, né? E esporte, ele vai até um momento que é saudável, mas depois ali passa um pouquinho, né? Então, você sempre acaba indo um pouquinho além do limite e se machucando ali em alguma coisa. Então, eu gostava dessa parte de fazer um fortalecimento para uma determinada articulação, né? Você fortalece o músculo para salvar aquela articulação e tal. Já estava nascendo a vontade de fazer fisioterapia, alguma coisa assim. Mas naquela época eu surfava, né? E como bom surfista, eu não gostava de estudar muito, né? Então, eu prestei na hora quando eu saí do ensino médio, né? Eu prestei só a faculdade federal e pública, né? Fui até para Minas prestar, acho que foi Juiz de Fora. E não passei em nenhuma, né? E aí eu fiquei naquele ano meio sem saber o que fazer. E aí eu conheci uma pessoa e fui para Califórnia
Falei, vou morar lá então, já que eu não estou fazendo aqui, vou fazer fisioterapia na Califórnia. Legal a cabeça de um surfista, né? Que é livre, né? Não tenho nada para fazer, vamos para Califórnia. E aí eu falei, bom, Acho que tem uma musiquinha assim, né? Hoje eu vou para Califórnia, vamos fazer assim. Acho que era o Lu Santos. E aí foi engraçado, porque, não, então vou para Califórnia e tal. Eu conheci uma pessoa e fui morar lá com ela. E falei, chegando lá eu vou fazer fisioterapia e tal, me viro, né? Legal, me viro chegando lá. A hora que eu cheguei no aeroporto, eu tomei consciência que eu não sabia nem falar inglês, como é que eu ia fazer fisioterapia lá, né? Falar assim, nome dos músculos, estudar os ossos, tudo em inglês, cara. Não sabia nem dar bom dia em inglês, como é que eu vou fazer isso? Que show, que espetáculo, então, aí comecei a pensar, né? O que eu vou fazer? Então, me matriculando em uma escolinha de inglês, eu fiquei pouco tempo. Fiquei uns 2, 3 meses numa escola de inglês e peguei muito fácil. Que essa pessoa que eu fui morar, ela tinha um filho. E aí, de ver desenho e tal, ele ia me explicando. Eu fui pegando rápido o inglês, né? Na rua também, fui pegando e fui indo. Falei muito espanhol lá, né? A gente acha que vai falar inglês lá, fala um monte de espanhol, né? Tá. Mas fui pegando. E aí eu tive a brilhante ideia de entrar num curso de massoterapia. Porque eu falei, é um curso mais tranquilo, eu me matriculo, não preciso fazer prova nem nada para entrar. E aí eu já vou sabendo falar os nomes dos músculos, dos ossos e tal. E aí entrei no IPSB, Institute of Psychostructural Balancing. E é muito renomado lá esse instituto. E aí fiz o curso. Um dos professores, ele era de família hispânica, né? Ali do México. Então falava um pouco de portunhol com ele ali e tal. E ele gostou muito de mim, eu fui indo bem no curso, né? E aí eu fiz uma especialização em Isalém, que é um instituto também que tem no norte da Califórnia. Aí foi para um lado mais holístico ali, fiz até um Vision Quest, que é umas coisas lá de autoconhecimento. E também tem a parte da massoterapia lá. Quando eu voltei para Los Angeles, ele me chamou para ser assistente do professor lá. Então fiz o curso tudo de novo sendo assistente. E aí que a gente aprende mais, porque você está ali com uma pessoa nova, né, um aluno novo, e ele te pede uma informação e você fala, agora eu vou ter que saber, né, cara? Vou ter que explicar aqui. E aí você chega em casa, vai estudando mais para poder desempenhar legal ali. E daí, quando foi passando o tempo, a hora que eu vi, eu já estava voltando para o Brasil, nem deu tempo, tinha esquecido da fisioterapia, né? Já fiquei ali imerso nisso e foi. Mas você volta já como massoterapeuta, então? Volto já, formado como massoterapeuta, aí curti a profissão, fui indo, né? Voltei aqui para São Paulo, fiquei acho que nem um mês em São Paulo, fui morar em Florianópolis, porque chega da Califórnia, você baixa em São Paulo de novo, não você rola, fala, né? Não cara, não dá. E um amigo meu falou, tô indo para Florianópolis. Eu falei, cara, tem lugar no carro que eu vou com você. E fui na louca, assim. E aí foi um outro amigo meu que morava na Califórnia lá comigo. E aí, nisso, olha que legal. Eu, lá em Los Angeles, eu fui depois para aquele curso em Big Sur. E lá que eu comecei a fazer yoga, comecei a praticar yoga. Porque minha tia aqui é uma das dinossauros do yoga aqui no Brasil, né? Já há muitos anos ela sabia que eu surfava, fazia esporte, e ela falava, Renê, vem fazer yoga, você vai gostar de yoga. Eu falei, claro, tia, quando tiver 60 anos eu faço, né? Então é tranquilo. Mas era a mentalidade daquela época. Nossa. Né? Era a mentalidade daquela época. Ninguém conhecia muito yoga, assim, não era uma coisa mais para Hare Krishna, né? Não tinha esse peso de hoje em dia. Os né? Yoda da vida. Coisas de Yoda, né? Só que quando eu fui para Califórnia, lá já tinha isso, né? As pessoas já praticavam mais. Você tinha um estúdio de yoga, a cada quarteirão tem um lá. E aí, quando eu estava em Big Sur, passou um cara que eu conheci lá, que surfava, né? Daí a gente começou a conversar. E um dia eu vi ele passando cedinho, assim, correndo, assim. Eu falei, onde você vai? Ele, não, vou ali fazer yoga. Eu falei, yoga, cara? Você tá louco, mano? Você não surfa, né? Jovem, o que você vai fazer yoga? Olha isso. Só que ele estava atrasado, ele foi. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu falei para ele, no outro dia, né? Eu falei, e aí, como é que é e tal? E ele falou, não, vem pra aula. E eu fui, cara... E os braços tremiam, né? Ficava de ponta cabeça e fazia um monte de coisa. Eu falei, não, eu gostei disso aqui, cara. Me desafiou, sabe? Eu tinha essa história de desafiar. E aí,
Fui fazendo enquanto eu morava lá. Quando eu voltei para Los Angeles, como eu estudava, tinha que pagar os estudos, trabalhava um pouco, tudo. Eu não conseguia pagar mais ainda um estúdio de yoga. Então, eu comprei fita VHS naquela época, né? Tem gente que nem sabe o que é isso. Pois é. E fiz. Não tinha é só uma... sua tia que é dinossauro. O VHS já mostra também. E depois eu vinha trabalhar com a minha tia, né? Ah, é? Com yoga, né? Olha só. E aí eu comprei, era uma fita que era você praticar lá uma prática longa de yoga. Depois eu voltei lá, era na Blockbuster que a gente comprava. Sim. Aí eu comprei uma AM, né? Yoga AM, pra você fazer de manhã. A PM, pra você fazer à tarde. E uma de abs, que na época era mais jovem, então também precisava do abs, né? Que era uma yoga que você fazia mais isometria nessa região abdominal. Tá. E foi bacana. E aí comecei a praticar também. E aí em Florianópolis eu trabalhei com o Marco Schutz, um programa Corpo e Mente para Atletas, onde eu fazia massoterapia e ele era o professor de yoga. Então pratiquei bastante lá com ele também, que era um estilo de Power Yoga, na época que ele fazia. Então era bem legal. Então o yoga bem voltado mesmo para o condicionamento físico até, né? Né? São posturas vigorosas e tal, né? Mas o Marco, ele é muito legal. Eu perdi um pouco o contato com ele, mas sei que ele ainda está, né? Mas ele está numa parte mais meditativo, de canto, né? Deu uma evolução nesse sentido. Até preciso voltar ao contato com ele. Eu gosto de bater esses papos sobre a vida de alguém, assim, que você vai conhecendo, né? Melhor a vida da pessoa, porque é a própria vida se apresentando ali, né? Tem uma vida aí, um roteiro, né? Como se estivesse vendo um filme. Sim. Do René. E aqui, ó, já aprendi várias coisas. Primeiro que se você quiser falar inglês, pega uma garota e vá pra Califórnia. Eu lembrei. Vai muito mais rápido que esses cursinhos de inglês que você fica anos, entendeu? Por isso que o Lulu faz a música, eu lembrei. É garota, eu vou pra Califórnia. Isso aí. Então, a primeira dica que a gente aprendeu com a sua história. Segundo, você é movido a desafios, né? E quando você encontra lá o yoga e você se depara, né, nos músculos tremendo, aquela coisa toda, aquilo te dá eu gosto de pegar uma coisa desafiadora para fazer. Então, uma dica para pegar também, assim, não evitem os desafios da própria vida. Os desafios, ele esconde ali um caminho de possibilidade, independente de qualquer coisa. E por último, que eu aprendi até agora, ouça a sua tia. Tá? Poupa tempo. Poupa tempo, né? Poupa tempo quando a gente ouve o que a tia, a tia tem a dizer. Sobretudo a tia. Sabe, a tia? Me diz uma coisa, a sua vida foi te levando para esse lado de você cuidar do corpo, e aí você vai para o yoga, que já é uma conexão mais da mente com o corpo, que é algo que é muito interessante. E quando foi que você começou a pensar a respeito de respiração? Sobre o breathwork. Quando foi que você já no yoga. Lá quando eu praticava yoga. Sim. Eu comecei a dar aula cedo, né? Praticava sozinho, daí fiz lá em Florianópolis, depois eu voltei em 2001 para São Paulo e fui trabalhar com a minha tia, lá no estúdio dela. Estava sem trabalho e tal, então eu atendia lá, fazia alguns atendimentos, né, de massoterapia. Só que eu gostei muito do yoga, porque a massoterapia se ajuda uma pessoa por hora. O yoga, você tem uma sala ali com 10, 15, 20, 30 pessoas, você ajuda mais gente. Na minha cabeça foi esse, né? E eu gostei muito. E tinha um professor muito bom aqui no Brasil, um alemão, e ele estava dando a formação lá no estúdio da minha tia. Então, eu comecei a fazer essa formação para professor com ele. E fazia o quê? 6 meses que eu estava fazendo de formação, acho que nem isso. Eles foram para a Índia, todo mundo. Uau. Minha tia, ele, a esposa dele também dava aula, os outros professores, todo mundo foi para a Índia. Deixaram você sozinho? Me colocaram na fogueira, cara. Falaram assim, René, então, a gente está indo para a Índia e, ó, você se vira. E aí eu ia dar aula para os alunos dele, ele era um baita professor, né? Como é que eu ia fazer isso? Nossa, me empurrou e eu já não era atirado assim para falar, né, e tal. Então eu venci algumas barreiras ali. Mas foi um desafio. E você foi um desafio. Foi um desafio. Né? Eu começava, para você ter uma ideia, com todo mundo de cabeça para baixo, olhando para baixo, para eu não ter que olhar, né, na cara das pessoas. Cara de pau. O pessoal achando que estava fazendo uma técnica diferente, era uma timidez. Era outra técnica. Mas daí foi indo, né? Depois você começa a falar e já vai indo e tranquilo. Então foi muito bom para mim, para começar, porque senão eu acho que eu ia enrolar um pouco mais para começar, né? Então quando você é jogado assim na fogueira não tem jeito. Jogado na frente do busão, né? Pois é. Sim.
Que bacana. Eu só dando uma adenda, né? Você entrou pro yoga muito pela busca pelo corpo aí, né? Condicionamento corporal, essa coisa toda. Mas assim, o yoga é muito mais, né, do que isso. O yoga, quando você fala da respiração, começa no yoga, que o yoga faz uma conexão, na verdade é uma prática meditativa também. Ela trabalha a mente através do corpo. Então, é legal a gente, né, dar esse toque para entender mais o que é o yoga, assim, né? Na verdade, não foi tanto pelo físico, mas sim trabalhando o físico eu consegui acessar a minha mente. Então, foi mais isso. Eu sabia que, como eu fazia outras atividades físicas, eu achava que o yoga era muito baixo, né? O nível de atividade física. De exigência física. Só que a hora que você está ali na isometria e com todos os comandos que o professor ia dando, gira esse músculo para cá, faz isso, né? Que eu entrei na técnica do Iyengar, não sei se vocês conhecem, mas é uma que visa bastante o alinhamento corporal. Então, você tem que girar um músculo para cá, outro para lá e tal. E isso, eu conseguia ficar na presença. Conseguia parar um pouco. É disso que se trata. E aí isso que me fez continuar. Não é só o condicionamento físico, porque eu fazia outras coisas, mas era o estado de presença. Isso eu sempre gostei no yoga e isso, assim, não tem outra coisa melhor para a gente sentir do que o yoga. E o breathwork, a respiração, ela está inclusa no yoga. Na verdade, ela vem lá de trás, né? A gente tem uma técnica aí crescendo, né, que é o breathwork, mas é uma técnica milenar, né? É uma coisa que vem lá de trás. Traduz essa palavra assim como o Braulio tem que fazer o Medicaid, entendeu? E agora você fala da aula de inglês pra gente. O que é o breath? Breath é respiração, né? Então, você tem o breath work, trabalho de respiração. Né? Mas aqui a gente pode traduzir, eu acho que fica melhor do que trabalho de respiração, umas respirações funcionais. Né? Eu acho que fica bem adequado falar isso. Porque é uma palavra difícil para o brasileiro colocar, porque o TH tem aquele som atrás da língua aqui, que a gente põe a língua atrás do dente. Breath. Né? Então, tem muita gente que fala breath, com F, né? Breathwork, 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 sai um monte de coisa, menos o breath. Eu falo com F, né? Breath, eu roubo por aí, breathwork. E a prática do breathwork tem a ver com o que chamam de respiração consciente? Sim. É a mesma coisa. É que não tem como você fazer breathwork sem a respiração consciente. Né? Tem, mas você vai ser induzido a ficar consciente do que você está fazendo. Né? Então, isso vem lá de trás do yoga. Né? E hoje em dia foram estudando, né, a parte... O legal é que, assim, a parte do yoga é a parte mais artística do breathwork, né? Você precisa da técnica e tal, mas da técnica, assim, aquela coisa de mestre passando pro discípulo e tal, e você vai aprendendo e você vai crescendo naquilo, e por mais que você faça certo, o seu mestre fala que você está fazendo errado, que ainda você tem que melhorar. Então, é a parte arte do negócio, né? O yoga. E quando surgiu o breathwork foi por conta de muitos estudos na área científica sobre o impacto que a respiração tem na nossa vida. Então, o breathwork é uma mistura de arte com ciência, né? Isso que eu acho legal. Top. Me fala como é que você chegou, então, no breathwork. Você é massoterapeuta, aí o yoga, aí você virou um cara instrutor de yoga, e aí hoje você trabalha com o breathwork. O que aconteceu aí entre o yoga e o breathwork? Lá no yoga eu gostava muito das respirações que se chamam pranayamas. Né? E esse mestre, o Iyengar, ele falava assim, para você dominar o pranayama, antes você precisa dominar os asanas, que são as posturas. Então, quando você tem umas posturas boas, firmes, bem executadas, aí sim você começa a evoluir nos tipos de respiração que você pode fazer. Tinham as básicas e depois você vai evoluindo. E é uma energia muito poderosa. Então, a gente vai respirando, você acha que não estou fazendo nada, né? E sua vida muda. É muito forte. E quem não tem aquela consciência do corpo, aquela firmeza que o yoga dá, então aí ele falava que não podia fazer uns breathworks, né? Umas respirações mais avançadas. Então eu sempre gostei da respiração. E aí eu briguei com o yoga. É mesmo? Chegou uma época... Lembra que ele brigava com todo mundo? Eu briguei com o yoga também. Ele vai brigar com a gente ainda, fica esperto, hein? Nossa... Fica esperto. Ainda bem que ele aprendeu a respirar agora, vai ficar calminho. Vai lá. Não, eu fui morar depois de novo nos Estados Unidos, né? E foi aí que eu
trabalhei com outras coisas, né, além do yoga, e aprendi sobre business, né? E passei lá 4 anos depois, de 2006 a 2010. E quando eu voltei em 2010, eu tinha também essa cabeça do business. Voltei dando aula aqui de yoga e tal, mas eu estava com o business também, a flor da pele. E o pessoal eu estava na companhia atlética, dando aula de yoga. E o pessoal que ia fazer aula comigo, e gente que passava no corredor ali, né? Você chama a fazer aula. Não vou fazer porque eu não tenho alongamento. E eu olhava assim e falava, pô, mas justamente para isso que eu tô te chamando, né? Mas o que eu juntei as duas técnicas, o yoga com a massoterapia. Só que de uma forma assim, eu tinha rolinhos e bolinhas que eu falava, não, vamos soltar a sua musculatura com essa massagem aqui. Daí dava uma bolinha, um rolinho para a pessoa soltar, que você vai se sentir bem melhor. E a pessoa realmente fala, nossa, agora eu estou flexível. Eu falo, tá, isso, muito bem, agora vamos fazer as posturas. Então eu desenvolvi uma aula diferente de yoga, que a gente fazia essa liberação miofascial antes, para depois fazer as posturas. Né? Em vez de você sair alongando com o músculo frio ali, a gente soltava a musculatura para fazer isso. E aí todo mundo foi me pedindo o rolinho. Preciso de um rolinho desse, preciso de uma bolinha dessa. Aí eu vi um negócio. E aí eu comecei a projetar o rolinho, projetei, fiz, né? E girava São Paulo para achar alguém que ia abarcar o meu projeto e foi muito difícil, né? Aí eu achei um produto aqui, outro ali e eu mesmo comecei a montar. Aí que nasceu o René empresário. Empresário. Foi daí que eu fui... Aí começou, montei uma marca, tudo Six Plus, né? Que eram as 6 capacidades físicas. E o Plus era a consciência do yoga. Então, por isso que é o Six Plus. Cara, fala sério. E o logo é uma gota. E a gota, ela é a junção do redondo com um quadrado na ponta, né? Tá. Que é a ciência com a arte ali, né? O redondo, legal, né? Uma coisa mais. Legal. E aí, fiz a empresa e fui tirando minhas aulas, porque daí foi aumentando minha demanda de empresário, de empreendedor ali, de trabalhar, de responder e-mail, ir no fornecedor, cliente e tal. E aí eu tirei uma aula da manhã, a outra. A hora que eu vi, eu só estava atrás do professor, do computador. Isso não me parece uma boa coisa. Não, né? E aí eu só dava curso para personal trainers e de vez em quando fisioterapeutas que vinham no curso, para eu ensinar a como usar o material que eu vendia, que eram os rolinhos e as bolinhas, né? Tá. E aí não é boa coisa, né? Fiquei lá trabalhando, aí lá por 2017, 18 ali, foi 19, por aí, 17, 18, 19, eu só estava trabalhando. Imagina, um cara do esporte, do movimento, da bike, do skate, do surf, né? Vamos Ficar lá. atrás na frente de um computador, Ganhou sentado, peso. né? Vá anotando aí. Ganhei peso, Ficou irritado. check. Fiquei irritado, check. Começou a ficar super estressado. Estressado, check. Começou a dormir mal. Dormir mal, check. As outras coisas eu não vou falar, fica para mais tarde. É mesmo. Batata. Posso colocar mais uma mesmo. coisa aí Bota. no plano? 4 filhos. Nossa! 4 filhos. Então ainda tinha esse Cara, cotidiano ali do dia a dia que... Você estava num momento em que você tinha 4 filhos para criar, você tinha uma empresa que era outro filho, né? O 5º filho. Para fazer decolar. É. Você tinha esquecido de cuidar do seu corpo. Esqueci completamente de mim. Provavelmente parou de cuidar do seu espiritual, do Tudo. seu mental. O pacote completo. Completo. Jeito não dá certo. Eu comecei a fazer tudo que eu falava para os meus alunos não fazerem. Porque eles vinham, né? Não, mas não sei o que. Eu falava, não faz isso. Você tem que ter hora para trabalhar. Você tem que ter hora para cuidar de você e tal. E aí eu fiz tudo aquilo que eu receitava. Eu fiquei curioso agora, Dr. Brown. Você pareceu a mãe de Ná falando que aconteceu com ele. Como eu é que escutei essa história dezenas de vezes na minha vida. É mesmo? É sempre a mesma coisa. Tem nuances diferentes, as coisas vão de um lado para o outro. E aí eu tenho certeza que um dia você adoeceu. Absoluto. Nossa! Batata. Não tem mistério. Eu vou vender cartãozinho de consulta assim. Agora, eu não sou Dr. Brown de nada. O ruim disso é que, assim, eu conhecia o outro lado. Sim. Não é uma pessoa normal ali que nunca fez nada e daí começa a trabalhar e tal. Não, eu tinha plena consciência do que é saudável, do que é se alimentar bem, do que é se exercitar, do que é manter uma mente tranquila, né? Trabalhar no equilíbrio.
Mas aquilo... Você sabia, mas estava saindo dos trilhos, né? Saí Tava indo completamente. pra baixo. É muito desafiante, né? Quando a vida se coloca de um jeito assim. No outro podcast a gente conversou sobre um conceito que é muito importante para mim, de você estar atento ao momento presente, né? Assim, acho que a vida fica muito mais fácil quando a gente olha um dia em vez da vida inteira, e num dia você se programa para fazer naquele dia tudo que você precisa para que a sua vida seja mais de melhor qualidade, entendeu? E aí é impressionante como a vida às vezes afasta a gente da gente, né? Porque a gente fica para o outro, fica para a família, fica para o cuidado do outro, fica para ganhar dinheiro, que é uma coisa boa, é uma coisa justa, vale a pena. E você se diz assim, não, eu vou passar os próximos 3 anos da minha vida me dedicando para fazer isso explodir, acontecer, Eu era meio... Mas a gente tem que todo dia se cuidar, meu. E era meio prepotente, porque eu falava, não, isso aí eu resolvo rápido. Eu tô só numa fase aqui, mas a hora que eu resolver a parte da empresa, tudo, não sei o quê, depois eu resolvo isso fácil. E só que eu me afundei tanto que não foi fácil, né? Aí em 2019, não, foi 2018. 2018 eu fui parar no hospital, cara. Bingo! Dr. Tava Brown. com sobrepeso, estresse, e eu sentia uma dor no coração. Eu tava com minha filha lá em casa, Eita, pequena. nós. Eu liguei logo pra minha esposa. Dor no coração física mesmo. Dor, não é Física dor... e uma dor... Angústia? Também, vinha tudo junto, né? E dor física também, eu não sabia o que fazer. Eu achei que eu tava morrendo. Falei, bom, meu pai teve problema no coração, né? Teve infarto, tudo. Eu falei, tô no mesmo caminho. Então, não sei quanto tempo eu tenho de vida aqui. E ela daí chegou em casa. Eu cheguei, corre pro hospital. E quando eu cheguei no hospital, eu chorava assim, de lacrimejar, que não conseguia parar, né? E eu falando, nossa... E ia chegando perto do hospital e ficando pior ainda. Né? Você vai aumentando o estresse, o nervosismo. Mas eu não me liguei nisso. Eu achei que realmente era um problema no coração, não que eu estivesse estressado. E aí eu cheguei lá e o pessoal demorava, não, precisa fazer a triagem. E eu falava para minha esposa, fala para eles que não precisa de triagem, eu já sei, é problema no coração, senão eu vou morrer, meus filhos vão ficar órfãos aqui. Eu falo para eles que não precisa disso aí, já me leva para a mesa de operação agora. E aí, Dramin na veia resolveu. É mesmo, cara, que susto. Que susto. Aí a partir daí eu falei, não, preciso me cuidar. Aí... melhorei um pouco a alimentação, eu morava num condomínio ali na Granja Viana, então um condomínio bacana e tal, fazia umas caminhadas e tal, e eu tinha um tatame, que eu tinha um estúdio, né, ali de 2014 até 2017 eu tive um estúdio, né, onde eu dava os cursos e a gente fazia esse yoga funcional, que eu chamava, né, que fazia liberação miofascial. Aí eu tentei colocar de novo os exercícios, né? Fazer, mas fazia um dia, aí o outro não fazia, aí já vinha os trabalhos de novo, né? Já tinha que responder e-mail, tal. Imagine esse susto aí já mexeu contigo, né? Mexeu. Fez você se questionar o que você estava fazendo, o que estava acontecendo. E pelo que eu entendi, foi uma coisa mais relacionada à síndrome do pânico, estresse, alguma coisa assim. Você teve uma crise de estresse aguda, né? É. E a gente menospreza essas situações, porque são situações às vezes bastante graves, mas provavelmente o seu coração estava numa boa, né? Tava. Pois é. E esse é o momento que geralmente as pessoas se sensibilizam, precisam cuidar de si, né? É muito interessante como um momento agudo de dor, seja emocional, seja física, é um momento que chama a atenção das pessoas para começar um processo de autocuidado. E é muito interessante também como as pessoas esquecem rapidamente do susto que tiveram, entendeu? Sim, foi o que aconteceu. Aconteceu com você? Tá vendo? Eu continuo mãe de Ná. Vamos lá. Eu fiquei ali, daí, eu tava, até chegar ali, né, gostava de tomar cerveja e tal, não sei o que, à noite e tal. Depois que começou essa onda das cervejas artesanais, né? Então, sempre tinha gente ali no condomínio que fazia uma cerveja e tal, então
E aí, depois que eu tive isso, eu fiquei 6 meses sem beber, né? E aí, não, tô cuidando. Aí depois entra a vida de novo e veio, né? Mas assim, para chegar no breathwork, pra gente não fugir muito, depois desse, eu sempre tentei voltar a treinar, fazer as coisas e não consegui ali, né? E aí veio a pandemia, 2019 ali, né? E aí eu saí da Granja Viana e voltei pro apartamento que eu tinha em São Paulo. E ali eu peguei o Covid. E eu já não tava no sobrepeso, já tava melhorzinho, mas não tava bom, né? Não tava bom. E aí, a hora que eu peguei, até tinha passado, né? Você que vai saber melhor. Tinha uns dias que se você passasse daqueles dias, tava tudo certo. Não sei se eram 7 dias, alguma coisa assim, né? Que era... Eu passei desses dias, eu não lembro. Acho que foi lá no 11º dia, eu tava me achando. Falei, Covid, máscara igual chiclete. E no 11º dia eu comecei a ficar mal. E aí eu levei num posto de saúde, porque estava tudo fechado ali perto de casa. Fui no posto de saúde ali, que tinha um ali do lado no Brooklyn. Minha saturação estava em 72. E aí eles falaram, daqui você não sai. Eu não vou voltar para casa, não. Vamos para o hospital. Pegaram a ambulância, fui tomando oxigênio, fui para o hospital, chegou lá, me deram oxigênio. E aí a hora que o médico foi me ver, né, porque tinha uma fila naquela época, foi logo no começo, ninguém sabia nada no auge, né? Foi no auge, Chegou lá, aí minha saturação aumentou, porque eu estava no oxigênio. Ele falou, não tem o que fazer, não tem remédio, não tem nada, volta para casa, que a hora que você estiver morrendo, você volta de novo para cá. Que a gente ele falou assim? Falou, tá assim, cara. Eu falei, legal, mas aqui eu não volto nunca mais. Caraca, e aí, chegando em casa, eu conversando com a minha esposa, a gente falou, vamos alugar um cilindro de oxigênio, né? E aluguei. Não estava tão caro, eu aluguei. E ali, de 2 em 2 horas, né? 3 em 3 horas, um pouquinho de oxigênio. E aí, melhorei. E aí, minha mãe tinha uma amiga em Belém. Belém tava aquela loucura, né? E aí, ela começou a me atender também. E passar uns outros remédios, né? Aquele anticoagulante, né? Que a gente dava aquela injeção na barriga e tal. Mas aí fiquei bom. Mas aí que veio o estalo que eu falei, poxa, o oxigênio me salvou. A respiração. O oxigênio vou até me anotar salvou. essa frase, olha que bonito. Eu também vou anotar, porque ela ficou assim emblemática. Me salvou. E aí a grande preocupação daquela época era o pulmão, né, de tanto ele ficar ali inflamado, tudo, e ele perder a capacidade, você perder a capacidade respiratória, né, diminuir bastante. E foi aí que você caiu de cabeça no breathwork. Mas eu não sabia que era breathwork ainda. Para mim, até então, era pranayama, que eram os exercícios do yoga. Né, que tem então eu comecei aqueles exercícios, né, puxa pela narina, solta, segura, solta, fui indo. Aí que eu sou muito antenado no que está acontecendo lá fora, né? Porque por já ter morado lá. E aí eu vi o pessoal falando de breathwork. Aí eu fui ver uns cursos lá e tava meio caro, era tudo em dólar, né? Dólar lá em cima. Aí eu falei, mas vou fazer um curso, porque eu acho que isso vai chegar aqui no Brasil, e eu gosto, e me salvou, e eu falei, e fui indo. Daí eu fui acompanhando um pessoal, fazendo umas sessões de breathwork, mas não tinha feito a formação. Foi aí que eu fiz uma formação aqui, com o Felipe Marques. Felipe Marques, grande instrutor, Felipe Marques. Aliás, um beijão pro Felipe, para toda a turma, né? Nossos amigos de breathwork, que é de Santa Catarina. Né? E eu era enjoado com esses negócios de curso. Acho que vocês não falaram que vocês fizeram um curso de breathwork juntos, né? A gente se conheceu lá na formação do curso do breathwork. A gente já fazia online, breathwork. Né? Breathwork. Podia ser uma palavra melhor, né? Mais fácil para o brasileiro pronunciar, né? Fala com F mesmo, breathwork. É isso aí. E o que é o breathwork? Meus filhos falam breathwork. Breathwork. Pai, você vai fazer brete? Chama de brete agora. Brete é legal, eu gostei desse apelido. E o que é o breathwork tem a ver com a medicina do estilo de vida? Diz aí pra gente. Com tudo, né? Com a respiração você controla o seu sistema nervoso. Você tá querendo dizer que o pilar do controle de estresse presta aquele... Tá na respirar. Pega aquele ali, ó. A respiração é isso aqui, ó. A respiração é um controle remoto do seu sistema nervoso. Então eu consigo
interferir no meu sistema nervoso. Teve um cara que ele foi, agora, desde 2010, mais ou menos, até agora, que ele é conhecido como o Homem de Gelo, Wim Hof. Ah, eu já ouvi falar dele, que ele faz aquelas... Ele fica no gelo, aí entra na água, fica um tempão na água. Ele sai com os doidos lá caminhando só de sunga nos montes lá, tudo congelado, e eles caminhando assim, sem... Imagina, eu fico gelado no ar-condicionado. Imagina. Mas ele começou a falar, né? Ele começou com essa autocura, com a regulação do sistema nervoso. E foram fazendo pesquisa com ele, pesquisa. E aí ele tem várias pesquisas, né? E até chegou uma época, acho que injetaram alguns vírus nele, alguma coisa assim, mas falaram, você é uma exceção. Ele falou, não, então vamos fazer uma pesquisa decente. Vamos pegar um grupo de gente que eu treino e o outro controle, o grupo controle. E aí injetaram e todo mundo que fez a respiração com ele, fez isso, se saiu muito bem, né? Então, bem melhor do que... Foi aí que passa a ser científico, que você pode controlar seu sistema nervoso. Porque ele ajudou pessoas comuns treinando por um tempo, né? Que era pouco tempo, conseguiram ganhar essa resistência. Então, ele validou essa ideia. O sistema imunológico, tudo aumentando por conta da respiração. Prática de respiração. E não é qualquer jeito que você vai respirar, né? Tem um jeito certo para cada coisa. Tá, vamos falar um pouco desse jeito certo, assim, tá? Vamos falar um pouco, assim, como também fiz o curso de formação, né, em breathwork, às vezes as pessoas subestimam, o que eu percebi foi isso. Porque, por exemplo, a pessoa está acostumada a tomar remédio para dormir, está acostumado a algumas coisas que ela precisa, porque ela faz minha dor de cabeça, sei lá o quê, né? E a gente se acomoda que, eu sou assim, eu preciso disso e tal. E a respiração, ela esconde um monte de benefícios que a gente nunca teve consciência disso. E através desse tipo de trabalho, começa a ficar claro, começa a revelar, né, pra gente que muito do nosso sistema nervoso, muito do estresse que a gente passa, a gente tem um controle, literalmente, de mudar nosso estado emocional, né? Inclusive nossos pensamentos. Parando um pouquinho por dia e fazendo... É coisa curta, né? Você vê que tem um protocolo de 3 minutinhos no máximo que você para e faz, já muda tudo. Fala um pouco disso, explica pra gente aí. Se vocês viram, mas o prefeito de Nova York, ele passou uma lei lá que vai ter nas escolas... breathwork todo dia. E é coisa assim de 1 a 2 minutos. É muito pouco. Né? Muito pouco. Que as crianças vão fazer. Então não chega nem a 5 minutos. E você já tem um ganho na hiperatividade, né? TDAH. Aliás, fizeram um estudo com as crianças que acho que são 90% das crianças diagnosticadas com TDAH, se fizerem o breathwork, já sai dessa... Desenvolvem mecanismos de diminuir a hiperatividade. Porque é mais do sistema nervoso e não que realmente a pessoa esteja com esse quadro, né? Então é muito importante, né? A primeira coisa que a gente faz na vida e a última coisa que a gente faz na vida, né? Sim. Dá pra gente falar um pouquinho como que isso acontece? Como que acontece? Como é que esse ato de respirar e soltar o ar com consciência ou com técnica, eu posso trazer todos esses benefícios para mim? Qual que é a mágica? Olha, tem 2 coisas que a gente precisa entender, que são fáceis de a gente entender e que aí vai servir para a sua vida inteira. Se você entender isso, você já entendeu... Nossa, já tem um ganho enorme na sua vida. A inspiração, você ativa. E quando eu falo de ativar o sistema nervoso simpático. Né? Então, o sistema nervoso simpático, para quem não sabe, é o nosso luta ou fuga. Então, é onde eu preciso de energia, eu preciso estar assim ou eu vou lutar contra um leão ou alguma coisa, ou eu vou correr. Não é? O sistema todo preparado para aquela luta ou fuga. E o outro, então ele não é nada simpático. Ele é o sistema estressor, ele estressa o corpo. Né? O que é bom, o estresse. A gente já falou de estresse, né? Um pouquinho no primeiro. E acho que a gente vai falar durante quase todos a vida inteira. Sim. Mas tem o estresse bom. Né? O estresse é bom. Você vai na academia, você estressa o corpo para você ficar mais forte. Então, o estresse é bom. O gelo também.
você faz aquela imersão no gelo, você está estressando o seu sistema. Submeter o organismo... Mas depois te faz um bem. O que não é bom? Você ficar no gelo o tempo inteiro, ou você ficar na luta ou na academia o tempo inteiro, né? Ou você ficar estressado o tempo inteiro. Então, esse estresse crônico que o Braulio falou, que é o que é pesado pra gente, né? E a expiração, toda vez que eu expiro, eu estou indo para o meu sistema nervoso, estou ativando o meu sistema nervoso parasimpático, né? Que é o sistema nervoso da calma, da digestão, né? Então, toda expiração, ela te acalma, e toda inspiração, ela te ativa. Sim. Sabe o que você me fez lembrar de uma coisa que eu espero que já esteja bem na cabeça das pessoas e que é uma questão que a gente tem que continuadamente conversar com todo mundo e explicar, é que cada vez mais a ciência entende da inter-relação do cérebro com o corpo inteiro, entende? Então, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, ele funciona junto com todo o corpo e todas as coisas que acontecem no nosso corpo são mediadas ou por hormônios ou por estímulos do sistema nervoso. E o sistema nervoso simpático e parasimpático, que a gente chama de sistema nervoso autônomo, ele é que é o responsável por controlar a vida dentro do corpo da gente. Então, a ação do simpático e do parasimpático é que faz o coração bater, que faz o pulmão respirar, que faz o rim funcionar, que faz o intestino funcionar. E o René deixou bem claro na explicação dele que quando a gente respira, é como se a gente tem a capacidade de interferir nesse sistema e controlar as coisas que estão acontecendo no corpo da gente. Isso é super real. Então, respirando, você pode melhorar a sua digestão, você pode melhorar a sua ação intestinal, você pode melhorar o batimento do seu coração, você pode diminuir a sua pressão, aumentar a sua pressão. E não tem nada de mágica nisso. Tem de ciência, entendeu? Mas não acreditavam nisso. Sim. Né? Não acreditavam que a gente tinha o controle de alterar ou tá influenciando beneficamente no sistema nervoso autônomo. Por isso que ele é chamado de autônomo, né? Eu não preciso parar e pensar para respirar. Eu estou respirando. Eu não preciso parar e pensar para fazer digestão. Ia ser uma loucura. Imagina agora eu vou fazer digestão. Peraí, agora eu mastiguei, agora eu vou... Não tem como. Eu não dou conta nem de tomar água. Imagina então, se a digestão dependesse de mim. E aí achavam que a gente não tinha esse poder, né? E aí esse cara, o Wim Hof também, ele foi um grande... contribuinte aí dessas pesquisas. Sim. Porque aí que ele mostrou que realmente ele controla, né? E tem vários yogis também, né, que controlam tudo isso. Sim. Aí você respira, você age no seu sistema autônomo, simpático, parasimpático, e diretamente você equilibra o seu corpo todo. Então, respirar é um processo terapêutico que assim, já tem comprovação científica que a gente não precisa... a gente parte desse pressuposto, né? O nosso pressuposto é que a respiração consciente, ela é terapêutica. E ela é terapêutica no pilar da MEV, principalmente quando a gente fala de estresse, né? Respirar é uma ferramenta poderosíssima para você se conectar com você e você parar esse processo do estresse crônico que não para, né? Assim, e o pilar do sono também, né? Sim, ajuda em várias coisas, né? Legal. Ela tem, o Breathwork, ele tem 4 objetivos, né? Que é energia, né? Por isso que quando a gente inspira, se a gente fizer uma respiração rápida, vai dar energia. Às vezes eu estou indo para a academia tô meio preguiçoso, da porta da minha casa até a academia tem uns 200 metros, eu vou respirando rápido, né? Contando, inspira 2 e expira, né? Você faz uma respiração assim, o sistema nervoso vai ativando. Vale para quando a gente estiver desanimado, a gente está com sono, está sonolento, né? Depressão. Isso. Então a gente dá um up. Depressão. Legal. O que mais? Presença. A respiração traz para o aqui agora. Isso nos yogis sempre falaram a vida inteira, né? Então energia, presença, relaxamento. Uhum. E agora um pouco mais novo é o desbloqueio. Desbloqueio emocional, desbloqueio de algumas travas mentais, emocionais, né? Só esses temas valem um podcast inteiro para a gente falar disso.
Você sabe que quando Já você fica fala de aqui presença, isso é uma coisa muito bacana, porque eu comecei a conhecer o Breathwork com o trabalho de vocês, né? E toda vez que eu participo de alguma sessão de Breathwork, isso é uma coisa muito marcante na minha vida, assim, é que eu entro num momento de silêncio que poucas vezes eu experiencio na vida de outras formas, entendeu? É muito rápido, a gente começa a respirar e a gente chega num momento assim, muito interessante em que você está aqui consciente que está vivo, você está pensando em tudo que está acontecendo ao seu redor. É muito louco porque parece que você tem controle das suas emoções. Exatamente. E aí, assim, as suas emoções não te abalam, e aí o que está acontecendo, parece que tudo silencia ao seu redor e você está dentro de você. E aquele tempinho é o tempo precioso que você coloca a casa em ordem, né? Aí tem também algumas diferenças nas respirações. Por exemplo, a gente tem as SMARTs, que são as respirações funcionais, que são essas que a gente faz para sair do estresse, para dormir melhor, para dar uma ativada no sistema, né? Então, esses são uns protocolos que a gente tem para fazer em cada ocasião. E tem já as sessões de breathwork, que daí já leva para um lado desse mais de presença, ascensão espiritual, destravamento, né? Traumas. Que é o trabalho que você se emocionais. dedica hoje como terapeuta. Sim. Né? Você oferece mentoria para as pessoas, onde elas fazem uma sessão diretamente contigo e você, através de técnicas de respiração, a pessoa vai alcançando esse controle do estresse, esse acessa, né? É terapêutico porque é quase uma análise, né? Porque a pessoa acessa o inconsciente, né? Bom, tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Tem a muita gente vai coisa. deixar hoje o pessoal com um gostinho, assim, de quero mais, porque a gente vai voltar nesses temas. Mas me fala os caminhos do Breathwork, lembra? Tem lá os 8 caminhos do Breathwork, é isso? Tem. 6 caminhos do Breathwork? 8 caminhos do Breathwork. Mas deixa eu só falar uma coisa que ficou faltando. Como eu parei no Breathwork, né? Então foi por conta do Covid, de estar fazendo a respiração. Mas depois, o que me ajudou? O que eu falo para as pessoas, porque eu era empreendedor, né? Sou empresário ali. Então eu estava com a cabeça ali. Só que eu me vi, principalmente na pandemia, num lugar, porque os meus produtos, apesar de ser produtos que cuidam da saúde, na pandemia mesmo, as minhas vendas caíram muito. Porque são produtos que eu tenho que ensinar a pessoa a usar. Uma pessoa comum não sabe muito usar, né? Então, eu precisava de usar. Você vai ter que trazer eles aqui, né? Vou trazer. Anota aí os rolinhos e as bolinhas do Renê. Nossa, e os produtos de fitness, pezinho, essas coisas, explodiram de vender. Né? Eu falei, vou vender também, né? Vai ser ótimo, né? Não querendo dizer ótimo pela pandemia, mas né? Você está ali, Sim. Vou vender também. Mas não, porque as pessoas não sabiam como usar. Tá. E eu também não queria ir na frente da câmera ali e falar. Já estava, né, mais desanimado, estressado, fora de peso e tal. E não foi. Então, deu uma... Então, eu me vi... A analogia que eu faço é assim, eu estava como se estivesse aqui de São Paulo indo para o Guarujá. E você passa naquele túnel lá e tudo, aquela neblina da serra, né? Aquela serração que você olha, 360 graus, você não vê nada. Você não vê nada. Eu estava me sentindo assim, por isso que eu fui parar no hospital, né? Estava sufocado ali, estava me sentindo assim. E depois que eu comecei a fazer daí o breathwork mais intensamente, é como se você passasse o túnel e de repente passa a serração e você vê o marzão lá na frente, aquela vista linda, e você fala, nossa! E aí você vai direcionando sua vida de novo. Então, não é só aquela saúde física ali, né? De você, mas é de clareza mental. Olha, isso é legal. Clareza mental, um senso de direcionamento melhor. Isso Aquele jeito de falar oxigenar o cérebro é real, então, né? Clareza mental. Não é? Oxigenar oxigenar o cérebro, clareza mental. Show! A gente tem os 8 caminhos, né? Eu vou até ler aqui, que é bem-estar físico, saúde psicoemocional, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, sempre me procuram por conta disso. Né? Performance no trabalho, que é foco, né? Tem respirações para foco, tem meditações para foco, né? Aí entra bastante mindfulness. Né? Mas existem as respirações próprias para isso. Então, para quem quer tanto no trabalho e no esporte também. Aliás, no esporte é uma coisa legal, porque eu, como gostava de esporte e academia, você faz o exercício e
imagina você pegando um peso bem pesado e tal, fazendo uma série, todo mundo termina e respira pela boca. E tá erradíssimo. Olha só. A gente deixa de recuperar, né? Demora mais para recuperar, eu estou soltando muito gás carbônico. Né? Então, na verdade, teria que treinar e respirar só pelo nariz. Mesmo os corredores, só pelo nariz. O cara que respira bem, não é aquela história de puxa pelo nariz, solta pela boca, não. Você está soltando muito gás carbônico. E aí soltando o gás carbônico que faz a troca, né? Ele ajuda a transportar ele faz a troca entre o oxigênio, né? Para levar para as células. Então ele é importantíssimo, o gás carbônico. Nossa, tem muita coisa de fisiologia para a gente conversar. Muito. Isso é revolucionário. Isso aí vai ser legal, então, conversar sobre isso. Lógico que se eu chegar para uma pessoa que corre respirando, inspirando pelo nariz e soltando pela boca, e falar que ela não pode mais soltar pela boca, nos primeiros treinos ela vai à loucura, porque, né, como é que vai fazer? Então tem um processo e tem que ir aos poucos para você mudar isso. Mas depois, todo mundo que muda sente uma diferença, assim, gritante. É legal. E aí o último? Não, ainda tem criatividade. Criatividade. Que te deixa a mente mais tranquila, então criatividade. Clareza, né, mental. Aí tem uma coisa que é legal, que é Healing the Healer, que é curando o curador. Então é autocura, autopercepção. Que quem respira tem isso, né? Você vai respirando e você vai fazendo essa autoanálise, né? Vai se conhecendo melhor e curando. E uma que é muito interessante, que pouca gente fala, acesso espiritual. Uau! Essa é pesada. Né? Porque é muito profundo. Todo mundo que começa a fazer as sessões mergulha num vazio, num lugar que você não tem outra resposta, outra alternativa a não dizer que é um acesso espiritual que você tem. Top. Curto. Eu gosto dessa parada. Isso é legal. Então, o que a gente faz nas sessões, né? A gente tem algumas ativações. Ativações eu chamo um exercício de respiração mais intenso, depois uma meditação. E antes dessa meditação, a gente fica numa retenção sem ar, onde a gente vai para um vazio. E é coisa de 1 minuto, às vezes 2 minutos. É muito pouco. Mas te dá uma imensidão. Você cai num lugar que você fala, que lugar é esse? Então é meio até psicodélico. E tem gente agora falando dessa parte, né, do psicodélico. Igual gente que ayahuasca, né, faz essas coisas. E aqui na respiração a gente não precisa tomar nada, só oxigênio, né? Perfeito. Só aquilo. Você não precisa gastar dinheiro, você não precisa fazer nada. É democrático, né? Você fica ali e universal. Tranquilo. E você mergulha num lugar que é fabuloso. E depois a gente inspira e faz uma retenção com ar. E aí é um acesso que você fala assim, não, agora eu estou me conectando aqui com o meu eu superior. Show. René, bora respirar para a gente fechar esse episódio de hoje? Bora. E vamos deixar um link, né? Para quem está assistindo, para o projeto Respire Comigo, todas as quartas-feiras, 7h30 da noite. Eu tenho um projeto que chama Respire Comigo. E a gente faz todas as quartas-feiras, 7h30 da noite. É online, é via Zoom. E tem que ser via Zoom, porque não adianta eu fazer uma live no Instagram, porque o som faz parte dessa experiência. Então tem um som, e o som é tridimensional, tem uns barulhinhos e tal, e uma sequência de música própria para aquela respiração. Então o som é muito importante. E é aconselhado fazer com fone de ouvido, né? Sim. Não é obrigatório, mas... E o próprio monitoramento, né? Que você olha para as pessoas. E aí eu fico olhando porque né? Tem o nomezinho ali da pessoa, eu fico ali, Braulio, respira um pouco mais para cima, né? Respira pela boca, puxa pelo nariz. O certo sempre é a gente respirar pelo nariz. Mas em questão de exercício, tem alguns exercícios que eu posso fazer pela boca. Sim. Né? Então, toda quarta-feira, 19h30, a gente tem um grupo de WhatsApp, que eu vou deixar aqui, silencioso esse grupo. Eu vou deixar aqui na descrição o link. Você vai entrar no grupo e toda quarta-feira, ali 7h20 mais ou menos, eu coloco o link do Zoom. A pessoa clica, acessa, vem ali, faz tranquilamente e é isso. E olha, eu vou te dizer, não acredite em nada que a gente falou aqui. Simplesmente participe de uma quarta-feira, tire suas próprias conclusões, porque tudo que a gente falou aqui não chega nem perto da experiência que você vai ter, tá bom? Uma experiência vale mais do que 1000 palavras. Por falar em experiência, vamos fechar isso aqui então com uma prática rápida de respiração que todo mundo pode fazer em casa aí ao longo da semana. Tá. Vai lá. Eu vou fazer uma que exige uma contagenzinha, você vai ter que prestar atenção na contagem, mas ela é simples. A gente vai começar com 2, mas depois em casa você pode fazer com 3, com 4, com 5, né? Você vai aumentando.
O importante é que, assim, não é uma competição. Então, não é que quanto mais eu subir, melhor eu sou, né? Você tem que estar tranquilo, né? Então, a gente vai inspirar pelo nariz, contando até 2, segurar contando 2 e soltar contando 4. Inspiro 2, seguro 2, expiro 4. Se você for fazer com 3, inspira 3, segura 3, solta 6. Você sempre dobra para soltar. Para soltar, demora um pouquinho mais. Tá. Então a gente vai fazer alguns aqui. Vou ver aqui, vou colocar 1 minutinho, tá bom? Isso. 1 minuto. E soltar pelo nariz ou pela boca? Esse só pelo nariz. Só pelo nariz. Então vou colocar o cronômetro aqui. Dá para deixar como é que chama aquele que fica na música? Metrônomo. Metrônomo. Tem aplicativo de metrônomo. Sim. Aí você deixa ali. Para te ajudar a não perder a conta, né? Vai lá. Mas vamos lá. Então, vamos inspirar pelo nariz, segurar e depois soltar pelo nariz dobrando. Tá? Então, vamos lá. Inspira. 1, 2, segura. 1, 2. Expira. 1, 2, 3, 4. Inspira. Segura. Expira. Inspira. 1, 2. Segura. Expira. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2. Segura. 1, 2. Expira. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2. Segura. 1, 2. Expira. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2. Segura. 2. Expira. 1, 2, 3, 4. Última vez. Inspira. 1, 2. Segura. Expira. 1, 2, 3, 4. Relaxa. Como você está se sentindo? Fica essa pergunta, tá bem? Imagine uma sessão inteira na quarta-feira. Vem, você não pode perder. Gratidão, meus amigos. Gratidão a vocês que estão acompanhando esse começo de projeto. Estamos no 2º episódio. A gente volta com mais conversas sobre desenvolvimento pessoal, mudanças de hábitos. E outra coisa, mande suas perguntas aqui, coloca nos comentários a sua pergunta relacionada a esses temas que a gente traz aqui, a gente coloca para debater. Eu suspeito que vocês aí de casa estão assistindo muito bem, porque aqui no estúdio está uma paz. A gente vai ficando por aqui, a gente volta no próximo episódio com mais desenvolvimento pessoal, mudanças de hábitos. Beleza? Gratidão, amigos. Até a próxima. Calma. Respira. E vai!